Aê! Seja muito bem-vinda para a nossa segunda aula da oficina de almofadinhas. E hoje chegou a vez da gente fazer essa linda flâmula no tema céu, que eu tanto falei. Se você ainda não assistiu a nossa aula 1, e ainda tem a oportunidade sim de poder fazer o seu varal de coração e acompanhar o passo a passo. A nossa página de aulas vai ficar disponível até o dia 29 de março, no próximo domingo. E se você ainda não assistiu, pode assistir quantas vezes você precisar. Além disso, nós temos o nosso grupo de oficina lá no Facebook, Oficina de Almofadinhas. Você pode participar e tirar todas as suas dúvidas por lá. Eu queria te dizer que eu estou muito feliz com esse projeto. Já foram muitos feedbacks positivos que eu tive, pessoas que estão fazendo o varal de coração, e isso me deixa extremamente realizada e me ajuda até a ficar mais confiante e saber que eu estou no caminho certo. Aqui embaixo vai ter um botão de download para que você possa baixar todos os moldes aqui da nossa flâmula e você poder fazer a sua flâmula aí da sua casa. Mas chega de falar e vamos logo para o passo a passo. Bem, eu tenho aqui o molde que eu encaminhei para vocês. Esse daqui é a flâmula completa, no moldezinho completo. Além disso, você vai ter mais uma folha com os moldezinhos separados. E, além disso, também, você vai ter mais uma folha com o tamanho da flâmula. Esse é o tamanho do feltro central que vai ficar atrás de todo o desenho, né? Então, para começar, eu vou sugerir a vocês que cortem todos os moldes, né? Dessa maneira. Eu tenho aqui as nuvenzinhas. E eu tenho também essa parte aqui do arco-íris, eu encaminhei, eu deixei pra vocês ele inteiro. Mas pra facilitar, o que que eu fiz? Na hora que eu fui passar a fita no molde pra que ficasse mais durinho, eu separei por partes. Por exemplo, eu peguei a parte inteira, tudo isso, e fiz novamente num outro papel. Aí, cortei um pedacinho por fora, no caso, eliminei essa parte de fora, fiz novamente o molde em outra parte do papel, desenhei no caso, né? E eu fiz assim com todos eles, fui cortando o mesmo molde, eu fui cortando todas as veinhas do arco-íris, até que eu ficasse somente com a parte de baixo aqui, que seria essa partezinha mais pequena. Então, quando eu for colocar isso daqui no termocolante, eu vou fazer esse daqui 1, esse daqui 2, esse daqui 3, e assim por diante. Para que eu possa colar um sobre o outro e não fique uma rebarbinha ou algum vazamento entre as cores. Então, a gente vai ter o arco-íris, as duas nuvenzinhas que vão na ponta do arco-íris, aqui. E, além disso, a gente também vai ter os coraçõezinhos. Eu sugeri aqui 5 coraçõezinhos, mas você pode fazer a quantidade que você quiser, tá? Então, eu vou pegar tudo isso daqui e vou colocar passar pro papel termocolante. Lembrando que, se você quiser que o seu desenho fique dessa maneira, você tem que, na hora que passar pro termocolante, na hora que você for desenhar, você tem que desenhar sempre do ladinho avesso. Porque senão o seu desenho vai ficar ao contrário, você vai ter que espelhar, né? Pra gente poder fazer essa base, eu vou usar um molde e vou procurar deixar um tecido duplo na parte de baixo. Então, eu vou... Na hora que eu já for recortar, eu já dobro o meu feltro, coloco aqui a minha base, o meu molde, e acho aqui mais ou menos a distância certinha, para que eu possa já aproveitar esse tecido melhor. Então, aqui é a minha base. E agora, eu vou colocar uns alfinetezinhos para que não escorregue esse tecido na hora de eu recortar. Agora, então, eu vou recortar bem certinho no meu risco. Eu não deixo nenhuma margem de costura, tá? Simplesmente eu vou recortar.
exatamente o tamanho do meu molde. Bem, agora então que eu já tenho a minha base da flâmula pronta, eu vou começar a fazer o desenho. Eu já tenho aqui todas as minhas partes da nuvenzinha, do arco-íris já no termocolante, né? E agora eu vou escolher as cores que eu quero fazer essa flâmula. Para poder fazer o arco-íris, eu optei por usar 3 tons de rosa, tá? Eu vou usar eles na sequência e depois eles na sequência novamente. Eu tenho o maior aqui. Depois esse. Então, eu vou ver bem certinho qual que é a ordem deles, pra mim não cometer nenhum erro na hora de fazer a preguinha. Na hora de eu passar isso daqui definitivamente pra flâmula, né? Então, esse daqui é o maior. Esse daqui é o que eu quero na parte de cima. Depois este. Ok, o arco-íris já tá tudo certinho. Agora, eu vou fazer a partezinha da nuvem. Aqui eu tenho um pedacinho de retalho de tecido, se eu não me engano, é o soft, tá? Mas eu vou utilizar ele porque no momento eu tenho só um pedacinho de retalho de feltro branco. E não vai dar pras duas nuvenzinhas. Então, por opção, eu vou usar esse daqui. Mas você pode usar o feltro branquinho que vai dar ok. Vai ficar super fofinho também, tá? É só questão de reaproveitamento mesmo. Vou colocar minhas nuvenzinhas aqui. Ok. E pra mim fazer os coraçõezinhos, então, eu vou fazer com amarelinho. Eu achei um tom de rosa diferente do que eu usei, então eu vou procurar fazer 2 rosinhas também. Isso daqui, gente, é questão de gosto mesmo. O que você achar que cabe melhor. Procurar diferenciar as cores pra não ficar muito padrão, né? Mas é questão de gosto. Ok, já passei todos os meus termocolantes. Então, agora o próximo passo é eu recortar tudinho. Pra gente poder fazer esse recorte, eu gosto de utilizar uma tesoura que seja com ponta fina e que seja pequena, pra que eu consiga entrar lá dentro, exemplo aqui no coraçãozinho, ó, ela é um pouquinho mais delicada na hora de você cortar o trabalho, cortar as pecinhas. Mas isso não impeça que você utilize a sua grande aí que você tenha no ateliê nesse momento, tá? Ó. Agora, eu vou fazer isso com todos os termocolantes aqui que eu passei pro feltro. Eu já recortei, então, todas as minhas pecinhas, está tudo recortadinho, e agora eu vou começar a unir elas. Pra mim poder fazer o arco-íris, eu vou começar a unir da base de baixo pra base de cima. Então, eu vou tirar aqui minha colinha do termocolante.
E vou começar a unir o meu trabalho. Essa daqui será a próxima, já vou tirar o papelzinho. E já vou colocar aqui também. Então, agora eu vou começar a montar a minha flâmula de verdade. De verdade. Agora, pra mim poder usar essa base aqui, talvez medindo assim no olho, eu não vou saber exatamente aonde que eu vou colocar o meu arco-íris. Mas dá pra ter uma base sim. Eu ia sugerir a vocês, em último caso, fazer isso daqui, ó. Você vem aqui com um lapisinho, faz um furinho. Aí, você vem aqui. Você pode recortar também esse moldezinho aqui, né? E você faz isso daqui. Pronto. Eu já sei que o meu meio aqui do arco-íris vai estar passando ali naquele ponto que eu fiz. Ó. Então, agora eu vou usar muito ferro. Aqui, eu já vou ter uma camada bem grossa de termocolante, né? Então, o que eu vou sugerir pra vocês é ir do outro lado. Ele não vai grudar tão bem, ó, pode ver que aqui ele já ficou descolado. Então, eu vou vir aqui desse lado e vou deixar um tempinho aqui. Se você tiver o vaporzinho, ele ajuda a esquentar um pouquinho mais. E em nenhum dos casos o meu feltro chegou a queimar por conta de usar o ferro, tá? Eu nunca tive esse problema. Mas eu gosto de esquentar bem. E se você deixar esquentar muito também, pode ser que o efeito seja o contrário. Mas nesse caso aqui, só mais um pouquinho aqui desse lado. Eu ainda vou precisar colocar aqui as nuvenzinhas, então eu não vou colocar tanto ferro, porque ele vai aquecer um pouquinho mais ainda. Então, aqui, eu já fiz, ó. É importante você, na hora de fazer passar o molde, você fazer o contrário, pra que fique do ladinho certo na hora de você aplicar a nuvem. Principalmente a nuvem, porque isso daqui, se você espelhar, ele vai ficar do mesmo formatinho, mas a nuvem não. Ó, eu deixo mais ou menos... Vocês percebem que o meio aqui dessa ondinha tá bem no finalzinho aqui, ó. E aqui tá bem o comecinho aqui. Ó, a última voltinha do arco-íris tá no comecinho dessa onda. Então, a gente tenta ver mais ou menos a posição pra que fique parecido lá com o nosso molde. Meio dessa ondinha também, e aqui é bem certinho no meio dessa, entre uma onda e outra, o finalzinho.
Então, aqui já tá pronto meu arco-íris. E agora eu vou fazer o acabamento com os coraçõezinhos. Aqui não necessariamente você precisa fazer igualzinho ao molde. Sempre deixar eles viradinhos, como se fossem umas gotinhas descendo. Pra dar a impressão que seja gotinhas, né, caindo. Ó, prontinho. Agora sim, a minha flâmula tá com cara de finalizada do que produção, né? E vamos lá, vamos continuar. Então, a nossa nuvenzinha já tá pronta, nossos coraçõezinhos estão prontos. E agora, eu vou pegar uma caneta, que ela é definitiva, e vou fazer o rostinho das nuvenzinhas. Agora, pra fazer o rostinho da nuvem, então, o que que eu vou sugerir pra vocês? Eu tenho aqui duas nuvenzinhas diferentes, uma delas tem os olhinhos viradinhos pra baixo e a outra tem os olhinhos redondinhos. Uma sugestão é você pegar uma agulha, centralizar aqui no meio do olhinho e fazer um leve furinho aqui, ó. Do mesmo jeito aqui desse outro olho. E aqui também nessa boquinha, ó. Pra que você consiga depois marcar a posição de cada lugarzinho lá na hora de você riscar. Ó, no cantinho da boquinha e aqui no cantinho da outra boquinha. Então, eu venho aqui no meu trabalho. Eu tenho aqui uma canetinha, que é uma canetinha para tecido. Ela tem duas pontas, essa daqui, mas ela é definitiva, tá? Então, eu vou fazer exatamente um pontinho aqui em cima de onde eu fiz o furinho. Ó, nos 3 lugarzinhos. Então, eu já tenho aqui a posição do meu olhinho, eu venho aqui e faço uma bolinha. Aqui a mesma coisa. Como eu usei um plushzinho, eu vou dar batidinhas pra que fixe melhor a cor, tá? Se for no feltro, acredito que seja mais fácil, até pra fazer. E aqui a boquinha. Vou tentar arrastar, se não der, eu vou fazer também do mesmo jeito. Ok. Agora, eu vou fazer do outro lado. Reforcei um pouquinho mais esse olhinho pra que ele ficasse maior, porque agora eu vou vir com uma tintinha aqui por cima. Agora, então, que eu fiz a marcação dos olhinhos, pintei eles, na verdade, né? Uma sugestão, se você não tiver uma canetinha preta permanente, também pode ser tinta mesmo de tecido, na cor preta ou na cor marrom, também vai ficar bem legal. Então, agora eu vou dar um acabamento nesse olhinho. Então, eu vou pegar
a minha tinta. Eu vou pegar a cabecinha dela, vou molhar aqui na tinta. Ó. E vou fazer só um pinguinho. Novamente. É como se ela estivesse olhando para a esquerda. Fica como se fosse um detalhezinho no olhinho dela. Vou ter que fazer um pouquinho mais. Como eu decidi usar o plush, o tecidinho mais fofinho, ele tá um pouquinho mais difícil de pegar. Agora que eu fiz o acabamento no olhinho de branco, eu vou fazer as bochechinhas. É importante você deixar elas bem simétricas. Aqui eu fiz ela um pouquinho maior, sem querer, então a outra eu fiz do mesmo jeito. Deixar ela um pouquinho maior. Aqui eu também vou fazer ela um pouquinho maior. Agora, então, a gente vai preparar a nossa flâmula pro acabamento final. Agora, eu vou fazer uma costurinha fora a fora em toda a flâmula. Eu posso fazer isso ou na máquina, pra facilitar, ou manual, tá? Isso é questão de gosto. Bom, agora, então, que a gente já fez toda a aplicação, a gente vai fazer, então, o fechamento da nossa flâmula. Pra gente poder fazer o fechamento, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente passa uma costura reta, aqui fora a fora, né? Ou então, a gente pode fazer um caseadinho em volta de toda a nossa flâmula. Mas aqui na parte de cima, a gente vai precisar colocar algum palito, alguma coisinha roliça, para que a gente possa colocar um barbantezinho e deixar a nossa flâmulazinha pendurada. Aqui eu tenho duas maneiras. Eu tenho esse palito aqui, que é aquele palito de churrasco comum. Você pode, se você tiver ele, você pode usar ele aí na sua casa também. Ele é um pouco fino, mas ele fica um acabamentozinho legal também. Ou então, aqui eu também tenho um outro, que ele é um pouquinho mais, ele é como se fosse um filete roliço. Eu já medi ele tem uma espessura de 8 milímetros. E daí, nesse caso, eu vou deixar uma costura aqui. Eu vou fazer assim, eu vou fazer caseado à mão, em volta de toda a flâmulazinha, e aqui em cima eu vou passar uma costurinha, tá? Então, aqui eu vou deixar mais ou menos 1,5 centímetros, 2 linhas a mais até. Ó. Então, eu vou passar aqui um riscozinho, bem de leve, porque eu tô com lápis. E eu vou fazer uma costurinha aqui na máquina. Lembrando que eu não posso simplesmente pegar e fazer a costura. Eu tenho que deixar ele bem retinho, pra que depois não dê problema aqui com o tecido que tá embaixo. Então, eu vou alfinetar pra que isso não aconteça.
Então, agora eu vou pegar essa mesma linha que eu usei aqui. Ó, eu tô usando, pra mim poder fazer essa costura, eu usei esse tom de rosa aqui. E eu vou fazer toda essa voltinha também nesse mesmo tom. Então, agora a gente vai fazer o caseado em volta da flâmula, tá bom? Vou pegar uma agulha comum, número 7, é a agulha que eu uso. Volta aqui. Eu dobrei a minha linha no meio, novamente eu fiz, só dobrei ela no meio, ficou essa argolinha do outro lado. Então, aqui onde eu vou colocar a agulha, ela tá dupla. Tem duas pontinhas, no caso. Ok? E agora eu vou começar a fazer o caseado daqui, em toda a volta. Eu sabia que tinha dado alguma zebrinha. Depois eu vou tirar esse montinho e vou tentar puxar ele pra fora aqui um pouquinho, porque ele parece que ficou um pouco grosso aqui a costura. Mas vamos dar continuidade. Então, eu venho aqui e vou fazendo meu caseado. Faço um pontinho na frente, passo por baixo, até que fica a argolinha, venho, puxo a argolinha e puxo. Faço um pontinho na frente, deixo a argolinha, passo por dentro, de baixo pra cima e puxo. E assim eu vou até o final. Agora, então, que a gente já fez todo o caseado em volta da flâmula, a gente pode também, pra dar um acabamento ainda mais legal, mais bonitinho, a gente pode colocar uma fitinha aqui embaixo, nessa partezinha diagonal da flâmula. Então, eu vou cortar aqui. E vou fazer, e vou pregar esse grilozinho aqui. Pra poder, então, fazer essa preguinha dessa fita grilozinho ali, eu vou pegar uma linha. Pra todos os trabalhos que eu faço, eu procuro sempre usar a linha dupla, tá, gente? Fica uma coisa mais firme. E vou pregar ele aqui. Eu meio que vou fazer um caseadinho aqui só nessa pontinha aqui. Na verdade, é um caseadinho de qualquer jeito, né? Só pra pregar bem o cantinho. Então, agora, eu vou vir aqui e vou fazer como se fosse um alinhavo. Ó. Eu não passo pro lado de baixo, tá? Aqui. Eu não passo pro lado de baixo do tecido. Eu só vou pelo lado de cima mesmo. Percebo que entra dentro do feltro. Mas eu não chego a passar pro outro lado. Finalizado, então, o grilozinho, a nossa flâmula está pronta. Eu só coloquei aqui o rolicinho, né, de madeira, coloquei um barbante e ficou assim a nossa flâmula, muito linda. Então, gente, essa foi a nossa aula 2, mas eu ainda tenho uns recadinhos pra te dar antes de você começar a desenvolver a sua flâmula. Eu não cheguei a comentar sobre o tipo do termocolante que eu usei, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele.
Na verdade, no mercado, eu conheço 2 tipos de termocolante, o nacional e o importado. Para a gente poder fazer essa flâmula, ela não tem caseado. Então, eu procuro, sempre nos meus trabalhos, como eu uso pouco, são pecinhas pequenas, eu utilizo o termocolante importado. Em qualquer trabalho que eu faço, tá? Ó, esse termocolante, essas almofadinhas que eu faço, também uso termocolante importado e fica um trabalho mais bem acabado. Porque o termocolante nacional, quando você vai fazer o caseado em volta, às vezes ele solta uma colinha. E esse tipo de trabalho aqui, onde a gente não utilizou o caseado, ele vai simplesmente pegar e soltar, é um adesivo. Então, utilizem o termocolante importado. Outra coisa, no meio da aula eu comentei em usar o Microsoft para fazer a nuvenzinha. Eu só queria falar para vocês que dá para fazer tranquilo com o feltro, tá? Eu usei por opção, porque eu guardo sempre os retalhinhos de feltro, de tecido peludinho, de tudo. Então, o pedacinho pequeno que eu ia conseguir aproveitar aqui, eu já aproveitei e usei o Microsoft, tá? Mas até na hora de eu fazer o detalhezinho do olho, que é pintadinho, se eu tivesse usado o feltro, eu acho que ia ser mais fácil, que é pintadinho com tecido, né? Notem que eu tive que dar batidinhas para poder fixar a cor pretinha dos olhinhos. Mas ainda assim, ficou um trabalho muito lindo. Então é isso, pessoal. Eu, de verdade, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. É um processo natural você fazer as primeiras peças e elas não ficarem tão bem acabadinhas. Lembre sempre da expressão, a prática leva à perfeição. Então, comece devagar, faça suas peças no seu ritmo, mas o principal, não deixe de começar, não deixe de fazer, porque o tempo, a prática é que vai fazer com que as suas peças fiquem mais bonitas, fiquem mais acabadas e sendo mais valorizadas pelas mamães. E assim, então, a gente termina a nossa segunda aula da oficina de almofadinhas. Essa foi uma aula muito importante, porque a gente falou de várias técnicas que são utilizadas também para confeccionar as almofadinhas, que a gente vai estar interagindo e trocando alguns comentários. Então, essa foi a nossa aula 2, onde a gente fez a flâmula no tema céu. E queria te dizer, então, que eu te espero na sexta-feira para a gente finalmente fazer a nossa almofadinha e colocar ela em prática. Te espero, beijão!